Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro e Flávio Morgenstern, e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão de férias nesta semana. E em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste. Todos os nossos programas serão transmitidos na plataforma Rumble. O Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz em Fórum Econômico de Davos que mais da metade da população brasileira passa fome. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa de evento na Suíça para discutir assuntos como privatização. Lula diz em discurso no Planalto que quer aumentar o imposto do rico e a força sindical. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. Em discurso, disse que ricos vão pagar mais imposto. Vamos ver. Uma outra mudança que eu quero fazer, e vou dizer para vocês agora, é no imposto de renda. Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem olerite de pagamento, porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre hoje, que ganha R$3.000, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$100.000. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Ora, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Lula também falou sobre a intenção de aumentar a força dos sindicatos. A coisa que eu acho que nós temos que fazer para que a gente volte a ter a representatividade extraordinária que o movimento sindical sempre teve. E isso eu sei que depende também do sindicato ter um pouco de recurso, porque tirar do sindicato o direito de decidir em assembleia, sabe, a contribuição do sindicato é um crime que foi cometido contra vocês. Para começar nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Silvio Navarro. E aí, Silvio, tem vários momentos aqui para comentar a respeito da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. E vale lembrar que com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, o pagamento do imposto sindical se tornou facultativo e agora eles estão de olho de volta nessa verba, né? Exatamente, Paula. Boa tarde para você, boa tarde para a querida e craque Ana Paula Henkel, meu amigo Flávio Morgenstern hoje por aqui. Deixo já um grande abraço para Augusto Nunes e Guilherme Fiuza, que estão em férias. E também uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui todos os dias de segunda a sexta nessa nova plataforma, o Rumble, né? Olha só, Paula, tem alguns pontos, como você disse, eu estava aqui fazendo rápidas anotações, né? Então vamos lá. Primeiro, uma plateia de sindicalistas e rapidamente ele já falou, é preciso ter algum recurso para os sindicatos. Bom, Brasil, 17 de janeiro de 2003, é nesse ano em que nós estamos, né? Parece que o Brasil está voltando aí 20 casas. Quem não se lembra da República Sindical, que foi montada na esplanada dos ministérios com aparelhamento ali vertical de toda a máquina. O país chegou, segundo ali estudos de algumas fundações, a ter ministérios com 80% da sua composição e filiados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que já foi presidida por Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho e grande amigo de Lula, amigos desde o ABC, do Sindicato dos Metalúrgicos. Então é isso, é a volta da República Sindical e dinheiro na mão de quem? Justamente dos sindicatos que vão fazer greve, que vão fazer manifestações, será?
Será que eles vão poder fazer manifestações e greves? Não sei, vamos ver. Né? Nesse Brasil de 2023, talvez não. Mas, Paula, um outro aspecto aí é taxar e criar impostos. Aquela velha falácia de que você taxando os ricos, você vai combater ali a desigualdade ou a pobreza? Acho que essa é a grande pergunta. A luta é contra a desigualdade ou contra a pobreza? É empobrecer os ricos? Não, tá errado. O que você precisa fazer é mexer lá na base da pirâmide. Você precisa enriquecer as pessoas que estão lá embaixo. E como é que isso acontece? Com mais investimentos, com a necessidade de mais mão de obra, ou seja, mais emprego, e aí o empregador cada vez mais taxado, cada vez tendo que pagar mais impostos, ele vai empregar menos pessoas. Então, ou seja, aumentar a base lá embaixo, aumentar mais emprego, atrair investimento estrangeiro, diminuir o tamanho do Estado, totalmente contraditório a esse discurso para os sindicalistas de aparelhamento, de dar dinheiro na mão das centrais. Ou seja, é o avesso, Paula. Então a gente volta 20 anos na história. Boa noite, Flávio Morgan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu aí uma reforma tributária ainda para esse ano, dividida em 2 fases. Ele quer no primeiro semestre uma reforma sobre o consumo e no segundo semestre, então, uma reforma sobre a renda, como disse aí o presidente Lula, que quer aumentar imposto mais uma vez. Eu não consigo ouvir ministro Haddad sem dar risada. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, craque Ana Paula. Essa que merece o título de craque mais do que todos nós. Augusto Nunes e Fiuza também, deixar meu abraço aqui para eles, né? Fazendo esse papel dificílimo de tentar aqui minimamente substituí-los nessa empreitada. Isso tudo é uma presepada sem fim. É tanto erro que a gente não consegue nem achar o caminho. Assim, onde você olha, você vai abater num erro grotesco aqui. O Silvio está falando sobre república sindical. Esse foi um termo que pegou muito no Brasil na época que a gente tinha uma imprensa de verdade na grande mídia que fizesse oposição ao governo. Hoje em dia estamos simplesmente nós aqui na Oeste, mas alguns poucos gatos pingados que são sempre perseguidos e o resto, né, na grande mídia a gente tem simplesmente, né, o beneplácito, todo mundo lá estendendo o tapete, ó, por favor, mande em mim, mande em todo mundo. Só que a república sindical tem um segundo problema muito sério. Todas as grandes ditaduras, a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII para frente, todas as grandes ditaduras, aquelas mais genocidas, que mais perseguiram, etc., elas tiveram a ideia de um sindicato ou de grandes sindicatos tomando o poder. Foi assim nos grandes genocídios a partir da Revolução Francesa. Você vai pesquisar aí quem é que defende a Revolução Francesa. Na alta cúpula, nas altas esferas do governo brasileiro, você vai encontrar muita gente. Foi assim no genocídio armênio, né, com jovens turcos, o primeiro genocídio a passar de 1 milhão de vítimas. Foi assim na União Soviética, foi assim com certos sindicatos alemães ali, né, mais ou menos na década de 30, que começaram na década de 20, até antes, na verdade. E assim está sendo constantemente, na Revolução Iraniana também, está sendo constantemente no mundo, porque o sindicato, ele na prática, ele é uma construção da modernidade. A modernidade foi criada por sindicatos e toda a ideia de você ter um aparelhamento burocrático da relação entre empregador e empregado é justamente essa ideia de sindicato. Ou seja, o Lula ele solta uma frase aí que eu achei extremamente perigosa. Para mim é o ponto fundamental do que ele está dizendo, né? Que o empregado, ele tem que se reunir em uma assembleia, ou seja, ele tem o direito, né? Vocês têm o direito aí de se reunir em assembleia e decidir tudo pelo coletivo. Isso que ele chama de democracia, aquele papo lá todo de trabalhadores, porque eu me preocupo com o pobre, porque eu me preocupo com todas as minorias. Peraí, uma assembleia geralmente é a briga de quem grita mais alto. E depois você diz que você está representando todos os trabalhadores, sendo que você está representando uma liderança única ali. Isso é burocratização. Cada vez mais o trabalhador, ele não sabe nem o nome do presidente do sindicato, da categoria dele. O presidente do sindicato é uma pessoa extremamente poderosa e que, como disse o Silvio, quer aboletar aí toda a verba, né, que era obrigatória, agora não é mais, eles querem a prata da casa agora voltar a ter um imposto sindical obrigatório, e isso gera exatamente aquele tipo de coisa que o Brasil conhece muito bem. A época do Getúlio era uma briga de aparelhamento de sindicatos, o maior ditador, né, do Brasil até então. Era um cara que estava aparelhando sindicato, a República Sindicalista também foi isso, e tudo com uma inspiração
fascistóide. Aqui eu estou colocando o termo não da maneira que a esquerda faz, né? Que tudo para ela é fascista, exceto ela própria. Não, é exatamente isso que o fascismo é, ou seja, um grande sindicato, grandes sindicatos, vários grandes sindicatos, determinando a política no mundo. O Lula é uma pessoa que fala em Davos, né, aplaudido, depois ele fala na mesma semana no Fórum Social Mundial, não, no Fórum Econômico Mundial, falando para os ciclos, é aplaudido, na mesma semana ele fala no Fórum Social Mundial, falando contra os ciclos, é aplaudido também, e ele consegue fazer esse joguinho aí muito bem. Na prática, o que nós estamos vendo é uma coisa extremamente perigosa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero acrescentar uma informação em relação ao imposto sindical, porque a arrecadação de entidades com essa contribuição despencou depois da reforma trabalhista. É importante a gente lembrar. Em 2017, quando a reforma foi aprovada, a receita era de 3 bilhões, com B de bola, para sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Caiu para 65,6 milhões em 2021 e no primeiro semestre de 2022 foi para 53,6 milhões de reais, assim que o pagamento do imposto sindical se tornou facultativo. Os números não mentem sobre a realidade, né, Paula? E o que de fato está em jogo nesse assunto. Boa noite, querida âncora do nosso programa. Boa noite, craque Silvio Navarro. Flávio, um beijo ao querido mestre Augusto Nunes, Fiuza, merecidas férias, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que faz esse programa acontecer. Bom, Paulo, os números que você leu, é isso, eles estão interessados no dinheiro, é o famoso follow the money, né? Curioso é que se essa contribuição sindical ela fosse tão importante para quem contribui, para o sindicato como um todo, por que as pessoas não contribuem de maneira voluntária? Porque todo mundo sabe do suor, né, das horas de trabalho, do que é preciso ser feito para aquele dinheiro cair na conta desse contribuinte dos sindicatos. E as pessoas acharam ótimo, não tem que ser compulsório. Que contribui quem quer, quem acredita nas causas sindicais, quem acredita que sindicatos eles são um avanço aí nos debates entre governo e as bases sindicais. Mas nós sabemos muito bem, como o Flávio deu uma breve aula de história, os sindicatos eles nada mais são do que um puxadinho da esquerda mundial, não é só no Brasil, é da esquerda mundial. Se é tão importante assim que isso seja mantido vivo, deixa na mão do povo, mas o que esse governo que entrou agora quer? Tirar a decisão das mãos do povo. Assim como Davos, como aqueles iluminados de Davos, os ungidos da elite mundial, eles querem exatamente tirar as decisões das mãos das pessoas, diminuir a decisão local nos países e colocar tudo num grande bolo globalista. É exatamente essa base sindical, e o que o governo do petista quer é um mini Davos. Nós, Estado, nós vamos comandar o que você precisa, nós vamos te falar o que você precisa, nós vamos taxar, nós vamos indicar os caminhos sem questionar muito. Porque, na verdade, eles acreditam, Paula, e o próprio Lula já disse isso, que o Estado gera riqueza, que o Estado gera empregos. E não é verdade, o Estado não gera riqueza nenhuma, o Estado não gera emprego nenhum. Quem faz isso é o capital privado, é o Estado, a competição, é a concorrência. Por isso falamos tanto nas privatizações, porque nessa concorrência, nesse mercado aberto, no final dessa cascata, quem vai sair ganhando é o consumidor. Para finalizar, Paula, faltando uma aula de português ali para o Lula, né? 100 mil real, embora eu desconfie que ele faça isso de propósito. Agora, um presidente da República ficar tropeçando no plural em frases como 100 mil real, é de doer. O Augusto Nunes estaria passando nervoso aqui, né, Ana? Estaria. Quer complementar, Silvio? Não, pois é, estaria passando nervoso e
tenho certeza que ele diria a seguinte frase: eu não vou contribuir com o sindicato dos jornalistas porque eles não me representam. Eu queria só fazer um adendo aqui, Paula, porque você trouxe uma cifra depois do meu comentário, você falou que são 3 bilhões de reais o imposto sindical. Mas o Lula não disse no seu discurso na Câmara dos Deputados, depois replicado na esplanada dos ministérios na posse, que pegou um país em trevas, que a economia estava em trevas, um país quebrado? Então, há muitas utilidades para esses 3 bilhões de reais se a gente pensar em hospitais, em estradas, em outros caminhos, se não entregar na mão de sindicalistas. E para finalizar, ainda sobre a questão desse imposto confiscatório, né, de você taxar os ricos, isso na história, e se você olhar para outros países, olhar, por exemplo, para a França, talvez o melhor exemplo, isso provoca um êxodo de ricos, um êxodo de fortunas. Eles foram para a Bélgica, eles foram para a Inglaterra, a Venezuela, eles foram para Miami, e quem ficou, quebrou. Né? Ou seja, a história mostra que é um grande equívoco, mas é um grande fetiche da esquerda. E o governo federal vai desembolsar quase 220 mil reais para pagar a suíte presidencial do hotel onde Lula e Janja estão hospedados em Brasília. O valor consta em um documento publicado hoje no Diário Oficial da União. Não há informações sobre o total de diárias, nem o período de estada referente ao valor pago. No site do hotel, consta que a diária na suíte presidencial pode chegar a 4 mil reais. O casal deve ficar no local até a mudança para o Palácio da Alvorada, prevista para o fim de janeiro. A residência oficial da Presidência da República passa por reformas. Segundo Janja, a passagem da família Bolsonaro causou danos no Alvorada. Entre os defeitos apresentados pela primeira-dama estão a quina de uma mesa lascada, uma poltrona com rasgo no revestimento, tapetes desgastados e uma área do teto com infiltrações no gesso. No último dia 12 de janeiro, Lula disse em uma entrevista coletiva que ele e Janja não tinham casa para morar e que estavam cansados de ficar em hotel. O petista sugeriu ainda que a reforma do Alvorada fosse feita sem licitação. Vamos rever um trecho dessa entrevista. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar um país, e parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. E aí, Flávio, é quase um escárnio com a população brasileira esse comentário, né? Quase, não, isso é muito mais. O que eu acho engraçado, eu já comentei aqui uma vez, inclusive aqui no Oeste Sem Filtro, que, em primeiro lugar, é uma breguice sem fim essa reclamação da Janja com o Palácio Alvorada. Porque uma pessoa que conheceu seu marido numa cela de cadeia fica reclamando agora de quina. Olha, tem uma poltrona rasgada. Meu Deus, a família Bolsonaro causou danos aqui no palácio. Você tá num palácio, minha amiga. Pô, você conheceu seu marido aí numa cela de cadeia, entendeu? Agora tá reclamando aí do palácio. Olha, isso é de uma breguice sem fim, entendeu? Não consigo imaginar a rainha da Inglaterra chegando no Palácio da Alvorada e falando: olha, o tapete tá gasto. Onde já se viu uma coisa como essa? Vou ter que ficar no hotel agora, né? Gastar 200 mil reais num hotel. Porque o tapete tá muito gasto. Nossa, como eu tenho nojinho da família Bolsonaro. Vamos ver lá, vamos chamar umas benzedeiras lá também para passar lá uns ares melhores, coisa desse tipo. Isso aí, na verdade, representa o que o Lula é há muito tempo, há muitas décadas. Porque é essa, como disse a Ana ali no começo, falando sobre o português dele, né, esse negócio de falar 3 mil real. A gente sabe muito bem que o Lula sabe falar 3 mil reais. Ele fala isso de propósito, também com uma breguice sem fim, tentando ter uma espécie de aproximação com o povo. Na verdade, a gente sabe que o Lula tem uma origem pobre sem nenhuma dúvida. Vem de uma família sofrida, retirante nordestino, veio trabalhar, só que isso aí já ficou no passado, mas há muito tempo. Ele entende de vinhos muito mais do que todos nós juntos, ele entende de luxo, hotéis, riqueza daquela assim, irreal, sabe? Não é aquela riqueza dos ricos brasileiros, é aquela riqueza dos poderosos brasileiros, sabe? De portas fechadas, muito mais do que qualquer coisa, só que ele nunca usou nenhum desse poder, nenhum pouquinho dessa riqueza
riqueza para adquirir cultura, para ler um livro, para fazer alguma coisa boa para as pessoas, né? Como disse o Silvio falando aqui do imposto sindical um pouco antes, é interessante a gente pensar que, por exemplo, tanto o imposto sindical quanto esses rios de dinheiro aí que são para os luxos dos políticos poderiam ir para os pobres, poderiam ir para construir, sei lá, uma caixa d'água no Nordeste, lá na terra dele, inclusive onde que ele não foi tão bem votado assim, exatamente naquela cidade milimetricamente assim, poderia ser feito para isso, mas não, aí o dinheiro que vai para os artistas ricos do Leblon, porque senão eles não ficam tão felizes com o PT. Vai só para essa riqueza, entendeu? Na hora do vamos ver, aí esquece imposto sindical, esquece tudo. Aí é só coisa para os ricos pagas pela classe média. E aí, Ana, por enquanto o valor das diárias aí já soma R$220 mil. Olha, o Flávio usou uma expressão, né, uma breguice sem fim, mas o Departamento Jurídico falou que eu não posso comentar o que é uma breguice sem fim. Brincadeiras à parte, o casal em si é uma breguice sem fim, né? A primeira-dama é uma breguice sem fim. Como o Flávio disse, reclamar um casal que se conheceu numa cela, na carceragem da Polícia Federal, ficar reclamando da quina da mesa, é o new money, né, que as pessoas falam aqui nos Estados Unidos. É o deslumbre com o poder, o deslumbre com os vinhos caríssimos. Lembram do casamento dos dois, da Janja e do Lula? Né? 100 mil reais de não sei o quê, mais 50 mil reais de não sei o quê, vinhos premiados, etc, etc. Agora, o curioso é assim... É engraçado como o Lula e muitos ali também do PT, os asseclas ligados ao petismo, como eles falam de uma maneira hoje, como se o passado não existisse no Brasil. O passado político, da corrupção, a Lava Jato, os bilhões de dinheiro devolvido aos cofres do pagador de impostos do Brasil. Então, quando Lula fala uma frase como nunca antes na história do Brasil, a vontade é de sentar e fazer uma lista e mostrar para o Lula o que, na verdade, no que nós podemos usar essa expressão, nunca antes na história do Brasil. Né? Nunca antes na história do Brasil foi tão difícil explicar o Brasil para estrangeiros. Seja por um descondenado, aí um condenado em 3 instâncias, né, por vários juízes, com provas sobradas, como disse o desembargador Gebran Neto, do TRF4, de Porto Alegre. Aliás, o tribunal TRF4, que tem desembargadores nomeados pelas administrações petistas, aquele tribunal ali, né, de segunda instância, não apenas reforçou a condenação que veio do então juiz Sérgio Moro, mas aumentou a pena do Lula de 8 anos e alguma coisa na primeira instância, na vara de Curitiba, para 12 anos e alguma coisa. O Silvio me corrija se eu estiver errado ali nos números. Depois, né, no STJ, e, no entanto, numa manobra jurídica que o Brasil, né, agora conhece cada página, ele foi solto. E aí a gente pode falar, né? Nunca antes na história do Brasil houve tanta corrupção, tanta lavagem de dinheiro, tantos peixes grandes da política, porque existe a narrativa de que a Lava Jato foi uma perseguição ao Lula, e nós sabemos muito bem que não foi. Muito peixe grande caiu na rede, com provas sobradas, foram presos, e nunca antes na história do Brasil todos eles ignoraram a justiça, se aliaram à justiça e hoje estão soltos. E aí, Silvio Navarro? Olha, veja, o que me incomoda nessa história é a mesma mania do PT de quando chega ao poder entende que o Estado é seu, chamar o Estado de seu. Em 2004, quem quiser pode procurar, há uma fartura de imagens, a ex-primeira-dama Marisa Letícia plantou flores vermelhas em formato de uma estrela do PT no Palácio do Alvorada. Imagens aéreas captaram isso. O Palácio do Alvorada é do governo do Brasil, não é do PT. Assim como agora não é da Janja.
Eu não vou entrar aqui no lado Extreme Makeover, casa e decoração por Janja, que a gente assistiu até numa emissora de televisão. Não vou, mas veja, há toda uma linguagem embutida nisso. Ela levar uma emissora de televisão para mostrar como estava o estado da casa. O Lula dizer que não precisa de licitação, vamos comprar, vamos reformar a nossa casa. Não é a casa deles, isso é o Palácio Presidencial. Assim como ele usa dessa linguagem, eu vou dar a Petrobras para o companheiro fulano cuidar. Eu vou entregar o meu ministério. Tem que tirar esse pronome possessivo de todas as falas do Lula e do PT. Para finalizar, em relação a gastos, e agora surgem gastos de hotel e por aí vai, fizeram um escândalo recentemente, agora, semana passada, com os 30 milhões, não é isso? Que o presidente Jair Bolsonaro gastou com cartões corporativos durante a sua gestão. Se você olhar em retrospectiva, Lula 1 gastou 60 milhões de reais em valores corrigidos. Lula 2, 48 milhões em valores corrigidos. Dilma Rousseff, 42 milhões em valores corrigidos, para parar por aí. Lembrando que em 2008 foi o ano marcado pela farra dos cartões corporativos. Um ministro teve que sair do governo porque passou o cartão corporativo para comprar tapioca. Uma ministra saiu do governo porque gastou o cartão corporativo no free shop. O INCRA fazia o aniversariante do mês com cartão corporativo. Os seguranças do Lula gastaram muito dinheiro com cartões corporativos. Tudo isso está documentado porque a internet não esquece. É só procurar que você encontra todas as informações. Tá aí, Silvio, vou pedir para a produção exibir os gastos, então, de cartão de crédito corporativo. A gente comentou essa matéria na semana passada aí, né? Então, Lula 1, mais 59 milhões, Lula 2, 47, Dilma 42 e Bolsonaro, então, com um pouco mais de 32 milhões de gastos com cartão corporativo. A fonte é a Secretaria-Geral da Presidência. Nós comentamos esse assunto, acho que na semana passada aqui no programa Oeste Sem Filtro, bem lembrado. Bom, estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble, agora 18 horas 12 minutos. A gente pede a você que está nos acompanhando, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, participe do chat, que a gente está sempre aqui acompanhando. E não esqueça de se inscrever na plataforma, é só clicar naquele botãozinho verde escrito Follow. Já estamos com mais de 81 mil seguidores inscritos no canal do Rumble. Lembrando que no começo da semana a gente lançou a campanha para chegar a 100 mil inscritos. Para isso a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Divulguem a plataforma Rumble nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. É muito importante que outras pessoas também conheçam, se inscrevam, para a gente fortalecer aqui a Revista Oeste, o canal da Revista Oeste na plataforma Rumble. Lembrando que além de Oeste Sem Filtro, também o Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, toda a grade de programação agora você encontra num só lugar aqui na plataforma Rumble. Também quero lembrar você que está chegando agora, Augusto Nunes e Guilherme Fiuza estão em férias essa semana, retornam na semana que vem. Essa semana a bancada, então, formada por Flávio Morgenstern, Silvio Navarro e Ana Paula Henkel. E também a gente quer agradecer, nós aqui da Casa da Revista Oeste, que o Twitter alcançou 1 milhão de seguidores, nosso Twitter oficial. Então, se você também acompanha as notícias pelo Twitter oficial aqui da Revista Oeste, muito obrigada pela sua participação, pela sua interação. Compartilhe as notícias, então também no Twitter chegamos a 1 milhão de seguidores. Agora a gente precisa fortalecer aqui essa plataforma Rumble. A gente pede a você que está nos acompanhando, compartilhe o link, aquele link que fica na parte de cima, para que outras pessoas também consigam acessar a plataforma. Para você se inscrever é muito simples, você vai receber um e-mail e precisa ratificar, confirmar a sua inscrição no seu e-mail, para poder interagir, para poder fazer os comentários e participar do chat. Acho que dei todos os recados aqui paroquiais antes da gente chamar para a nossa entrevista agora, 18 horas e 14 minutos. O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, denunciou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, por crime de prevaricação. O parlamentar protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta do ministro diante da invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo o documento, a Agência Brasileira de Investigação, a ABIN, teria informado o ministro do risco iminente de ataques públicos no dia anterior às invasões. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o deputado Sanderson. É hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro.
Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Para mim é um prazer falar com vocês, ouvindo perfeitamente. Maravilha. Deputado, o senhor disse que a impressão é que a omissão do governo pode ter sido planejada e proposital, tudo com o objetivo de obter vantagem política com o fatídico quebra-quebra, fecha aspas, palavra do senhor. Por que o senhor acredita nessa possibilidade? Na segunda-feira, eu encaminhei uma representação, um ofício dirigido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, relatando algumas circunstâncias que me autorizaram a fazer esse pedido de investigação para que os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro sejam investigados em toda a sua extensão. Vejam, no sábado, as agências, tanto a ABIN como a própria Polícia Federal, teriam comunicado ao Ministro da Justiça acerca da gravidade e da extensão e do tamanho da manifestação que ocorreria no domingo. Nada foi realizado, nenhuma medida prática efetiva foi tomada por parte do Ministro da Justiça, que poderia muito facilmente e rapidamente, inclusive, ter acionado as forças federais. Ele tem à sua disposição, de forma direta, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, a Força Nacional de Segurança. Então, no simples telefonema, ele poderia ter, por exemplo, mandado fechar a esplanada. Aliás, a esplanada dos ministérios estava fechada na semana anterior. Justamente naquela semana aí, no final de semana, a esplanada toda aberta, o que nos faz pensar que aquele cenário, né, pudesse ter sido construído numa facilitação para as pessoas realmente fazerem o que fizeram, e nós condenamos qualquer ato de vandalismo, mas o Ministro da Justiça não tem margem para não tomar decisões como estas que ele teria que ter tomado, providenciando forças de seguranças suficientes para fazer a contenção. Não fez. Ele mesmo, já vi na mídia, veio a público dizer que não fez nada de errado, etc. Né? Então, cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitar investigação. Né? Ninguém está acima da lei numa república, nem Ministro da Justiça, nem o Presidente da República, ninguém numa república está acima da lei. Todos devem obediência às prescrições legais e constitucionais, e eu entendi que Flávio Dino, como Ministro da Justiça, podia ter agido e não agiu. Agora é saber se essa sua omissão foi dolosa, foi proposital, foi planejada, foi premeditada, com fins políticos, porque, afinal de contas, todos nós estamos acompanhando, desde o dia 8 de noite, a esquerda está efusiva, está eufórica, festejando uma desgraça, né? Porque ninguém pode achar bonito um ato de vandalismo como o que aconteceu no último dia 8 de janeiro. Então, a esquerda vibrando, né, com a leniência e omissão do Ministro da Justiça, temos aí um cenário que pode, numa construção, indicar uma prevaricação. Por isso, prevaricação é um crime grave, sendo praticado por um agente público. Fazendo aqui um exercício de hipótese, Paula, fosse esse evento ocorrido em novembro do ano passado, por exemplo, quando tínhamos ali o presidente Bolsonaro no Palácio Planalto, Anderson Torres como ministro da Justiça. Provavelmente, o então ministro da Justiça estaria preso. Como agora o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, está detido lá no quartel da PM. Por que, numa situação similar, o ministro da Justiça atual, Flávio Dino, ainda não está preso? Se tudo indica que ele, mesmo tendo recebido as notificações, tendo sido cientificado da gravidade da situação, do tamanho e da peculiaridade daquelas manifestações que poderiam, inclusive, descambar para o vandalismo, por que ele não agiu? Aí a pergunta, por que o ministro da Justiça, Flávio Dino, não agiu quando, num simples telefonema, ele poderia ter evitado tudo aquilo que aconteceu? Estamos conversando ao vivo com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel.
Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom, nós sabemos muito bem que estamos vivendo tempos perigosos no Brasil quando há muito questionamento, perguntas incômodas, a censura, a derrubada de redes sociais, e o senhor, até respeitando o voto do seu eleitor e o seu papel como representante do povo no Congresso, né, em uma das casas, está mexendo num vespeiro, mas num vespeiro que existe muitas perguntas que a população brasileira ela quer que elas sejam respondidas. O senhor não tem medo de retaliação, de ter suas contas sociais derrubadas ou qualquer outra medida extrema que possa incomodar o sistema, digamos assim? Ana Paula, te cumprimento. Parabéns pelo trabalho jornalístico que você faz. Mas dizer que, a partir do momento que eu aceitei vir aqui para a Câmara dos Deputados em Brasília, estava ali junto nesse processo o enfrentamento de situações incômodas, né? Eu acho que um deputado federal ou um senador da República, enfim, não tem margem para descumprir as determinações exaradas pelo eleitor. Eu recebi uma procuração lá em 2018, que agora foi renovada em 2022, eu vou para o meu segundo mandato a partir de 1º de fevereiro, mas quando eu recebo aquela procuração, eu sou obrigado a cumprir as determinações que me foram dadas através do voto. Então, se a população, se o meu eleitorado, né, tem esse perfil, eu não tenho alternativa a não ser fazer a defesa, fazer o enfrentamento, né, ir para o embate, claro, sempre dentro dos preceitos legais e constitucionais. Agora, numa democracia, e nós precisamos compreender o tamanho da democracia do Brasil, se nós estamos numa democracia, ninguém pode ser perseguido, pode ser sujeito de represália, como temos visto ultimamente. Eu até faço aqui um entre aspas, o próprio ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública aqui do DF, né, analisando o pouco conteúdo que nós temos para analisar, dá para perceber que aí há uma represália, né? Apenas por ilações subjetivas ele está preso. Inclusive, ele nem no exercício da sua função de secretário de Segurança Pública ele estava em férias nos Estados Unidos. Então, se ele está sendo vítima, quem sabe, de uma represália, de uma vingança política, ali na frente nós vamos descobrir. O parlamento tem um papel fundamental para que esse tipo de abuso e arbitrariedade seja punido duramente, porque, repetindo aquilo que eu falei em relação a Flávio Dino, ninguém está acima da lei. Ninguém numa república está acima da lei. E o Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal têm uma responsabilidade muito grande, que implica, inclusive, em fazer o enfrentamento, né, denunciar. Hoje mesmo, Ana Paula, até revelo aqui para ti e para vocês, em primeira mão, para a Revista Oeste, encaminhei agora, faz 30 minutos, encaminhei uma representação à Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, doutora Cristina Machado, denunciando, circunstanciei, né, fiz a representação encaminhando para que o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, proceda numa investigação para apurar improbidade administrativa por Lula da Silva, que contratou um serviço de hospedagem num hotel por R$260 mil, sem licitação. Ele não tem autorização para isso, porque aí nós não temos aquela chamada inviabilidade de competição para serviços contratados. Não há. Aqui no DF, inclusive, tem uma centena de hotéis. Se fosse lá na Amazônia, dentro do interior da Amazônia, até teria justificativa. Em Brasília, não. Nós temos mais de 100 hotéis em Brasília. Ele não podia ter contratado esse hotel e pago 260 mil, sobretudo por haver em Brasília 2 residências oficiais, Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Se o Palácio da Alvorada e a própria Granja do Torto eram habitadas até 15 dias atrás, por que
que a sua excelência Lula da Silva e a sua majestade Janja não podem ocupar os mesmos aposentos, tem que o povo pagar lá R$260 mil sem licitação, num processo ilegal, esse processo é ilegal. Agora vamos ver se o Ministério Público, junto ao TCU, né, claro, ali ele vai fazer uma análise de oportunidade e conveniência, mas vamos ver se o Ministério Público vai proceder na abertura de uma ação de improbidade, porque o crime, ou melhor, a improbidade existe, está classificada, e Lula, já com 10 dias, já tenha, talvez, a primeira ação de improbidade administrativa contra ele. Deputado, boa noite. Queria parabenizá-lo pelo trabalho, por esta coragem, ainda mais porque, como disse o senhor, ninguém está acima da lei, mas infelizmente no nosso Brasil isso parece estar virando cada vez mais uma fala, vamos dizer, pro forma, e não uma verdade dos fatos. O senhor disse uma coisa curiosa, nós já comentamos aqui no Oeste Sem Filtro mais de uma vez, que a grande verdade, nós sabemos, o Brasil inteiro sabe disso, é que quando aconteceram estes atos no dia 8 de janeiro, ninguém estava preocupado, olha, a democracia acabou, a democracia foi ferida de morte, como eu vi gente dizendo hoje. Na verdade, estava todo mundo soltando fogos, falando, finalmente nós conseguimos a desculpa que faltava para os nossos atos, que nós sempre tentamos implantar. E estes atos lembram muito a alguns eventos históricos do passado, o exemplo mais claro, o incêndio do Reichstag na Alemanha em 1933, né, que é uma resposta de aumento e concentração de poder, ou seja, agora vamos fazer inquéritos cada vez mais autoritários, invadindo privacidade, culpando todo mundo, como faz a mídia, né, falando, olha, todo mundo que é bolsonarista, então, sei lá, 49,1% da população brasileira tem culpa nisso aí, então vamos começar a prender todo mundo, uma coisa desse tipo. Isso, para mim, é uma coisa bem estranha. Então, como o senhor disse, né, sobre isso ter fins políticos, a gente consegue, né, onde tem fumaça a fogo, a gente parece que está conseguindo farejar alguma coisa. Mas o senhor é relator da lei antiterrorismo, né, da lei do terrorismo no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta meio dupla, né? Isso se encaixa, como acredita, né, um certo juiz no Brasil, como terrorismo, sendo que a lei é expressa, né? Ela está escrito lá, ó, quando tem fins políticos, isso não tem nada a ver com terrorismo. E, segundo lugar, se essa investigação vai envolver tantos militares, as Forças Armadas, nós entrevistamos o general Maynard Santa Rosa aqui na semana passada, ele chamou atenção para uma coisa que ninguém tinha pensado. Tinha PMs ali. O que a polícia militar está fazendo numa área que era de proteção específica das Forças Armadas? Isso não seria o caso também, além da PGR, além do Ministério Público, de ser acionado também o Superior Tribunal Militar, afinal são crimes militares envolvendo militares? Nós temos assistido, na verdade, um show de arbitrariedades. É um filme de terror que está passando no Brasil, porque a pretexto de punir uma espécie de crime, outros crimes estão sendo praticados, ou vários abusos sendo praticados. Então, nós não estamos, em hipótese alguma, defendendo o vandalismo, nem o quebra-quebra, nem a danificação de patrimônio público. Todos que quebraram, danificaram patrimônio público devem ser penalizados, punidos nos rigores da lei, criminalmente e até civilmente. Porque o sujeito que pega uma cadeira e joga contra uma vidraça, ele está cometendo um crime de dano no aspecto criminal, mas na esfera civil ele também vai responder. Então, nós não vamos passar pano quanto àqueles que cometeram crimes de dano, de quebra-quebra generalizado que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes. Isso é uma situação. A outra situação é essa cadeia de abusos que nós temos assistindo. Pessoas presas em flagrante sem sequer estarem em situação flagrancial. Nós temos um caso aqui de um ônibus de excursão que chegou na segunda-feira. Na segunda-feira, esse ônibus chegou e integrantes dessa excursão estão presos. As mulheres lá na colmeia e os homens lá na papuda. Quer dizer, um show de horrores, né? Notas de culpa confeccionadas e entregues aos presos de forma genérica. Eu li uma nota de culpa, tem ali 11 tipos penais. Então, o sujeito está classificado por dano, por golpe de Estado. Né? O que é golpe de Estado? Como é golpe de Estado? Quem é o golpista? Isso aí é uma heresia jurídica que está sendo praticada, um abuso, uma arbitrariedade. Eu fui o relator do projeto de lei das ações antiterroristas. Nós aprovamos a comissão especial esse projeto de lei,
de autoria do deputado Major Vitor Hugo, eu fui o relator, esse projeto está pronto para ser votado no plenário. E a oposição fez loas para que o texto contivesse ali uma exceção relacionada a movimentos sociais. E nós mantivemos, então. Não, tudo aquilo que for, então, movimento social não será objeto da lei das ações contra terroristas. E tem também uma lei lá de 2016, a lei 13.260, artigo 2º, parágrafo 2º, que é muito claro. A lei é taxativa, diz que movimentos sociais, políticos relacionados à religião, a sindicais, classistas, partidários, qualquer tipo de movimento social não pode ser classificado como terrorismo. Quando Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, faz a tipificação penal como terrorismo, está praticando um ato ilegal, né? Um ato arbitrário que o Congresso Nacional pode ali na frente buscar responsabilizações. E só o Congresso pode buscar essa responsabilização, porque se parte do STF esse abuso, não há uma corte superior ao STF. O STF já é a última instância. Só o Congresso Nacional, notadamente o Senado, é que teria condições de reprimir abusos cometidos por ministros do STF, e é o caso, né? Não há crime de terrorismo. Eu, além de ter estudado essa matéria como relator, né, não sei se os senhores sabem, eu sou de origem da Polícia Federal, 25 anos de Polícia Federal, conheço essa matéria já antes de chegar no Congresso Nacional, e aqui o que nós acompanhamos é um ato de vandalismo coletivo, né, abjeto, que nós não podemos aceitar, obviamente. Todos os culpados devem responder criminalmente na medida das suas responsabilidades. Agora, não dá para querer dizer que toda aquela população ali, né, que 1.500 pessoas praticaram um ato de terrorismo, né? Então, estamos aqui atentos, trabalhando para que haja justiça com aquele grupo de pessoas que estavam ali, os culpados respondam com os rigores da lei e os inocentes sejam imediatamente colocados em liberdade, né? Porque nós não podemos compactuar com um Estado que, ao invés de prestar segurança e garantia, vai lá e é o primeiro a aviltar, constranger, praticar ilegalidades. Nós conversamos com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu queria puxar um fio aqui pelo aspecto político, deputado. Olha, veja, imediatamente após a depredação, o vandalismo que o senhor mesmo bem classificou em Brasília, naquele 8 de janeiro, partidos de esquerda, parlamentares que faziam oposição ao governo Jair Bolsonaro e agora estão no governo, tanto na Câmara quanto no Senado, imediatamente eles se apressaram para falar em recolher assinaturas para uma CPI e para colocar o Congresso na apuração de tudo que aconteceu naquele domingo. Porém, à medida em que determinados eventos que poderiam implicar autoridades do governo federal, também já comentados aqui nesta entrevista, vieram a público, especialmente os alertas da ABIN a 16 ou 18 órgãos, não me recordo agora, esse pedido de CPI... 48. Houve um recuo... 48 órgãos. Então, houve um recuo imediato desses parlamentares. Por exemplo, hoje, o líder do PT, por exemplo, futuro líder do PT, Zeca Dirceu, afirmou que não quer saber de CPI, no Senado já não se fala mais nisso. O que o senhor acha que aconteceu aí no aspecto político, que eu acho que também deve ser destacado, né, para além da questão legal? Claro. Quando se teme a verdade tem que ser escondida. Não há interesse do PT, enfim, dos asseclas de Lula e sua turma, promoverem a verdade, né? Mais uma vez, culpados devem ser punidos com os rigores da lei. Agora, nós não vamos aceitar uma chicana, né? Uma manobra. Tudo leva a crer que o evento do dia 8 foi algo já programado, quase que uma armadilha, porque
os manifestantes relatam que praticamente não receberam resistência de ninguém. Entravam, né, os prédios vazios, houve aquele quebra-quebra deplorável que precisa ser punido, mas que há indícios indicativos de que isso aí pode ter sido uma armadilha. Isso existe. Independente do PT querer ou não querer, nós, a partir de 1º de fevereiro, vamos trabalhar para ter uma CPI. Nós queremos uma CPI para verificar o que de fato aconteceu, porque pessoas sem o menor perfil criminoso, que nunca entraram numa delegacia, que não vieram para fazer quebra-quebra, porque pessoas foram praticamente induzidas, como se fosse aqui, levando para o direito penal, quase que como um flagrante preparado, induzindo as pessoas a entrar naquele quebra-quebra, né? Então, vamos fazer assim, independente de PT querer ou não querer, nós vamos trabalhar para ter uma CPI. E a CPI tem poderes próprios, instrutórios das autoridades judiciais, podemos quebrar sigilo, etc. E eu acho que a CPI é um instrumento que tem capacidade jurídica e operacional para buscar a verdade. Nós conversamos com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Obrigado, parabéns para vocês. Contem sempre comigo. Obrigada. Agora, 18h36, a gente continua com mais notícias e informações no programa Oeste Sem Filtro. Durante um painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, ontem, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do país. Vamos acompanhar. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social. Espalhar notícias falsas sobre o Brasil no exterior, inventar dados e tratá-los como verdadeiros, não é exclusividade de Marina Silva. Lula já admitiu que inventava números sobre miséria e caos para impressionar plateias estrangeiras. O vídeo é de abril de 2014. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. E aí, Silvio Navarro, que situação, hein? A internet não esquece, né? Eu vou repetir isso. Agora veja, Paula, 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? A Marina descobriu aí, olha, o Flávio que tem bons números, me corrige, talvez o México ou o Japão, né? Deve ser a população desses países, 120 milhões de pessoas passando fome. É mais uma vez um retrato do que a gente vem falando aqui ao longo da semana, desse Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, que até poderia servir, ter alguma utilidade ao reunir ali estrelas do mundo corporativo, governadores de diversos países, líderes mundiais, poderiam estar ali preocupados em ampliar a corrente internacional de comércio, até fazer algumas fotos de apertos de mão em relação a países com eventuais crises e conflitos, mas não. Na verdade, esse fórum ali é uma grande agenda da ciência progressista, do Beautiful People, como a gente vem dizendo aqui. Basta você ver que o Brasil enviou o Fernando Haddad e a Marina Silva. Cada um oferece o que tem, né? Cada país oferece o que tem. Os Estados Unidos enviou o John Kerry, ex-senador democrata, o enviado do clima do governo Biden. E veja como ele se referiu àquela plateia, né, nos painéis aplaudidos. Um seleto grupo de seres humanos preocupados em salvar o planeta.
Ontem eu li aqui um trecho do artigo do José Roberto Guzzo, na última edição do ano da Revista Oeste. Para quem tiver curiosidade, esse artigo já foi aberto também para não assinantes no nosso site, que mostra exatamente a mentira que paira nesses cientistas do clima, cientistas ambientalistas, essa tentativa de colocar a agenda progressista, ambiental, histérica, quando se deveria estar discutindo o quê? O impacto econômico, por exemplo, de decisões equivocadas tomadas durante a pandemia, como os lockdowns, o impacto ainda de uma guerra em curso no leste europeu e, por que não, como a economia brasileira foi resiliente, como o nosso agronegócio, por exemplo, é o motor dessa economia e dá certo, mas isso a Marina Silva não fala. Os números do agronegócio, ela, por exemplo, não tem de cabeça. Flávio, em contraponto aí o que disse Marina Silva, dos 120 milhões de brasileiros passando fome, em novembro do ano passado, a Oeste, inclusive, fez uma reportagem chamada Mentira da Fome no Brasil, edição 114, em que o Banco Mundial divulgou dados referentes à pobreza no país em 2020. A extrema pobreza no Brasil caiu ao nível mais baixo desde 1980. Eram 4 milhões de pessoas vivendo com menos de $2,15, cerca de R$11 por dia, no primeiro ano da pandemia, em 2020. A gente tem uma arte aqui, ó. O Brasil teve a maior queda da extrema pobreza entre países da América Latina. Esses são dados aí do Banco Mundial. Eu acho que vocês estão pegando muito pesado com a Marina Silva, né? Ela claramente fez esse comentário um pouquinho antes da hora do almoço, tá lá falando, né? Que tem 120 milhões de brasileiros passando fome, eu era um deles, né? Mas aí eu acho que boa parte deles se alimentaram justamente porque o Brasil saiu do mapa da fome. Agora, eu tô aqui vendo os dados, né? Japão tá realmente com 120 milhões cravadinho ali, né? México com 126 milhões de pessoas, né? Tá achando de fato, né? Que uma população gigantesca como essa tá ali no mapa da fome, tal como disse o Lula. Eu acho que uma coisa curiosa ali do Lula, nós estamos falando agora há pouco sobre os símbolos, né, que ele usa ali, sempre confundindo o Estado consigo próprio, né, falando, eu vou dar a Petrobras, como se a Petrobras fosse dele, o meu palácio. Eu lembro, pouca gente deve lembrar disso, que lá em 2003, no comecinho do governo, ele sempre fazia uma metáfora de se dizendo o pai da nação. E até ele tomou uma bronca até do pessoal da própria esquerda, dizendo, olha, isso aí tá pegando mal, em primeiro lugar, que você tá fazendo uma coisa bem patriarcal, né? E segundo lugar, que as pessoas são adultas, você não pode tratar todo mundo como se fosse, sabe, alguém que precisa ali pedir bênção, né, a você. Bênção, Lula. E olha como ele fala agora, né, nesse vídeo, na verdade, de 2014, que nós mostramos aqui, né, que ele fala, eu falava desse jeito, ele faz uma vozinha, tirando sarro de si próprio. Quer dizer, todo o discurso petista, todo o discurso do establishment, todo o discurso da esquerda é exatamente isso. Discurso para enganar quem queira ser enganado. Eu não vou usar aqui o adjetivo correto que eu deveria utilizar para esse tipo de gente. Ou seja, quem gosta de ser enganado, alguém que gosta de um mentiroso crônico e vai lá e fala assim, nossa, eu vou votar no mentiroso crônico porque assim vai ter mais mentiras e aí eu vou viver no mundo da mentira, eu vou ficar muito feliz por conta disso. Sobre o Fórum Social de Davos, né, o Silvio falou aqui, né, sobre o Beautiful People. É meio estranho a gente usar a expressão Beautiful People junto com Marina Silva e Fernanda Haddad, mas eu preciso fazer uma correção, na verdade uma correção, uma explicação aqui, porque a expressão em inglês Beautiful People não faz menção à beleza física, tá? A gente está falando das pessoas que estão sempre na mídia, as pessoas poderosas, as pessoas que conhecem a Quinta Avenida em Nova York muito bem, as pessoas que falam Manhattan, sabe, sem pronunciar os T's. Essas são as pessoas do Beautiful People. Assisto posto, é curioso que, na verdade, o que está acontecendo no mundo é um rearranjo, né? O Silvio falou aqui muito bem. Um fórum econômico deveria estar discutindo questões econômicas, ou seja, impacto do lockdown, como a gente vai fazer, por exemplo, para as crianças voltarem a ter um padrão de educação que está caindo, a primeira geração que tem menos educação e está com um QI mais baixo do que a geração passada. O que nós fazemos com a educação a partir do lockdown? Porque, por exemplo, países como o Brasil tem essa coisa estranha, né? Você fala, crianças, fiquem em casa, não vão para a escola. E aí depois, ao mesmo tempo, você vai lá e fala assim, tá proibido o homeschooling, tem que ir para a escola. E você fala, tá, mas peraí, você não tá, eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo aqui.
Isso deveria estar sendo discutido, mas esses grandes ciclos, essa beautiful people, são pessoas geralmente que não têm lá uma beleza estética muito grande, eles são o que é chamado de metacapitalismo, ou seja, uma oligarquia. Eles estão sempre a portas fechadas, não discutindo, não colocando as suas próprias grandes empresas e grandes fortunas que mandam no mundo no mercado para ser debatido, para ser discutido, para ser avaliado pelos próprios consumidores, e eles vão lá, decidem a portas fechadas, no arranjo secreto, o destino de todo mundo. É uma oligarquia que está lá falando, olha, nós somos tão, né, como disse o John Kerry, né, nós somos pessoas excelsas aqui, excelentes, essas 20 pessoas aqui que vão mandar no mundo, então nós, sozinhos, vamos dizer, olha, a pessoa tem que agora ficar proibida de sair na rua, agora tem que ser obrigada a usar isso, agora tem que ser obrigada a fazer não sei mais o quê. Isso é uma grande tirania global. Quero agradecer aos mais de 40 mil pessoas que estão nos acompanhando ao vivo no canal do Rumble. Não esqueça, gente, de fazer a sua inscrição no canal. Estamos com mais de 81 mil inscritos. A gente precisa chegar a 100 mil. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Deixe o seu like, o seu comentário e participe do chat, que é importante. Ana, eu queria comentar uma fala da Marina Silva. Primeiro, ela falou dos 120 milhões de pessoas passando fome. Depois, ela citou um dado dos 33 milhões de brasileiros que também passam fome. Essa foi uma pesquisa que foi divulgada em junho de 2022, que foi divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Pensan, em parceria com 6 entidades e ONGs de esquerda. Paula, muito bom você ter trazido a matéria da Revista Oeste. Antes de você mencionar, eu estava exatamente com essa matéria aberta, porque eu lembrei que escrevemos um artigo sobre isso. O curioso é que, enquanto o Silvio e o Flávio estavam falando, eu dei uma olhada aqui nos perfis das agências de checagem, aquelas histéricas que estavam a cada minuto, né, todo minuto em cima da administração do presidente Bolsonaro, se era com ministro, secretário com Bolsonaro, isso é falso, 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 fora de contexto. Algumas agências, inclusive, que perderam batalhas judiciais para a Revista Oeste, tentaram colocar uma etiqueta de fake news na gente, e nós vencemos esses processos. E não achei nada. Curiosamente, não achei nada em relação a essa fala num fórum mundial da ministra do Meio Ambiente do Brasil. Ela falando que há 120 milhões de pessoas com fome no Brasil. Não tem nada nos perfis das agências de checagem, nos fact-checkers. Agora, a gente vai levar a sério uma pessoa do nível da Marina que fala que eu joguei rapidamente na ferramenta de busca Marina, corrupção, PT. Aí você vê declarações de 2018. Marina diz ver Lula como corrupto e não se arrepende de apoio ao impeachment de Dilma. Marina diz que Lula é corrupto e justiça deve chegar a outros políticos. Aspas para Marina. É um partido que não reconhece erros, que diz que não houve corrupção, que não houve crimes. Nenhuma autocrítica aos erros gravíssimos. Sim, houve corrupção na era petista. E agora está, como eu venho dizendo, sentadinha no sofá, de mãos dadas com o PT, no escurinho do cinema. É para levar a sério uma pessoa dessa? Bem observado, Ana. Imagina se essa declaração fosse dada no governo anterior, né? Agora, 18 horas e 48 minutos, a gente continua com mais informações e notícias no Oeste Sem Filtro. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele aproveita o evento para tratar de vários assuntos, entre eles as privatizações que planeja fazer durante seu governo. Tarcísio disse, abre aspas, São Paulo leva um portfólio variado para Davos e a oportunidade de estar frente a frente com esses líderes e investidores de grandes conglomerados reforça a nossa capacidade de atração de novos negócios e recursos para o Estado. Fecha aspas. Tarcísio já se encontrou, por exemplo, com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Matias Cormann. A OCDE reúne os países mais desenvolvidos do mundo. Silvio, é interessante aqui esse contraponto de agendas que a gente está trazendo aqui no programa, né? Sim,
Muito brevemente, veja só, enquanto você falava, Paula, eu abri aqui na própria página do governo de São Paulo e tem a agenda do ex-ministro e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Davos. E você vê ali uma série de reuniões com CEOs de grandes empresas. Aqui, olha, poderia citar até algumas mundiais, tá? Tem encontros com a AstraZeneca, com a Toyota, com a PepsiCo, Fundo Soberano de Singapura, com a Meta, com Banco do Japão, enfim, tem uma série de encontros. E, repito, talvez deveria ser essa a finalidade de um Fórum Econômico Mundial, justamente relações bilaterais para ampliação da corrente internacional de comércio, acordos de negócios e até, repito, apertos de mão entre governantes, líderes e grupos, talvez em algum tipo de conflito de interesse, mas não, é uma pura e simples agenda dessa ciência progressista que a gente acompanhou, das falas da Marina Silva. E vamos lembrar aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está na Suíça e ontem deu declarações dizendo o quê? Que as empresas que apoiaram o governo Jair Bolsonaro ou que não têm alinhamento ideológico com a esquerda deveriam ser boicotadas. Ele está pregando o quê? Desemprego, ele está pregando a falta de investimentos, ele está pregando, inclusive, a fuga, talvez, de empresários do Brasil. Olha a diferença entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o governador de São Paulo. E talvez isso explique por que um venceu a eleição, o outro não. O outro arrumou um emprego de ministro. Flávio, o Tarcísio também se reuniu com o vice-presidente da State Grid of China, uma das maiores transmissoras de energia elétrica do mundo e dona da CPFL. O assunto foi a privatização da empresa metropolitana de águas e energia, responsável por cuidar do Rio Pinheiros. Tarcísio ainda tem encontros com empresários e políticos da América Latina. A volta ao Brasil está marcada para amanhã. Agenda cheia. Os empresários têm um papel muito curioso aqui no estado de São Paulo, porque nós somos uma cidade muito específica no mundo em ter problemas na cara das pessoas mais ricas de São Paulo, né? Por exemplo, quem mora ali ao redor da marginal do Rio Pinheiros tem um probleminha, inclusive, sei lá, com cheiro, por exemplo, né? Quando está muito sol, principalmente, na cara ali das pessoas, e ninguém consegue resolver este problema há muitas décadas, desde, sei lá, 40, 50 anos, talvez mais. E falta que alguém tenha realmente um tirocínio, um cuidado para você ter talvez uma parceria público-privada ou então algumas privatizações aí necessárias para resolver de fato este problema. Nós temos problemas com o Estado, nós temos problemas com o mercado, nós temos problemas em Davos. Agora, precisa de fato que algo saia do papel, porque todos os governadores de São Paulo já falaram a respeito do Rio Tietê, já falaram a respeito das nossas grandes estatais paradas, já falaram do tanto de riqueza que tem nesse estado, o estado mais rico da nação, e tem riquezas tanto naturais quanto riquezas industriais e tudo isso parado numa burocracia sem fim. Davos realmente deveria ser um espaço adequado para você conseguir fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, né, é engraçado a gente pensar que as autoridades brasileiras que estão indo para o Fórum Econômico Mundial, elas têm agendas tão opostas. E agendas aqui nos dois sentidos, né, tanto de encontros quanto de pensamentos, né? A gente está vendo, em primeiro lugar, o Haddad falando sobre taxar os ricos. Eu achei até curioso o que ele falou, porque uma coisa que ele diz até que faria sentido, ou seja, vamos pensar no imposto de renda, assim, o rico, ele pagando mais imposto de renda, só que o que eu gostaria de ouvir o Haddad falando assim com todas as letras é que o pobre não pode pagar pelo comércio, ou seja, quando o pobre está enriquecendo. Sendo que, na verdade, o pensamento de esquerda ele é bem o contrário, ele está falando, olha, mas esse negócio de videogame, esse negócio de ter computador, de ter celular caro, isso aí deixa só para os ricos, o pobre não. Lembra do Lula falando
na campanha que rico não pode ter mais de uma TV em casa, as pessoas não deveriam ter mais de uma TV em casa. Enquanto isso, está vendo, né, a Janja reclamando ali da quina do palácio, uma pessoa que conheceu seu marido na cela da cadeia. Agora provavelmente vai chamar o AES, Andrade Gutierrez, Odebrecht, alguma dessas empresas aí para fazer a reforminha no palácio onde ela mora. Ou seja, eles não se consideram ricos, eles que são as pessoas mais ricas do Brasil. E aí eu tento chamar a atenção também para o que diz o Theodore Dalrymple, um dos nossos colunistas aqui na Revista Oeste, que a grande dificuldade é você definir o que é o rico. Porque quando você começa a ficar essa briguinha sindicalista entre ricos e pobres, na verdade você vai sempre falar, olha, você pode pagar mais imposto e você, olha só, ganha umas migalhinhas aqui em troca de voto. Você não sabe exatamente, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela é rica ou ela é pobre no Brasil? Dependendo aí do tipo de recorte que você faz, você tem uma resposta diferente. Eu quero lembrar a Ana, que na verdade a Marina Silva, apesar de todas essas críticas ao PT, ela foi uma pessoa que não saiu do PT na época do mensalão, estava lá caladinha, ela demorou só na hora que fez um novo partido, o único partido feito para ela ser eleita e depois ninguém sabe mais para que serve o Rede, né? Ela estava lá caladinha, ou seja, ela demorou, foi só na hora que ela conseguiu um partido para chamar de seu que ela resolveu abrir a boca. E o último fator aqui que o Silvio comentou sobre o discurso da Haddad, sobre boicotar empresas que apoiaram, né, cujos donos apoiaram um candidato que não é deles, eu não conheço essa história de boicote estatal, a não ser, e vou repetir aqui, por exemplo, fascismo, nazismo, comunismo, em governos genocidas, que você vai lá e fala assim, sabe as lojas daquela pessoinha ali que tem uma estrela e uma estrela invertida? Não compra delas não, vamos comprar de outros lados. O boicote estatal deveria ter investigação, porque isso é uma das coisas mais perigosas que aconteceram no século XX. Ana, quanto ministro da Fazenda estimula boicote a empresas, o governador aqui de São Paulo, então, fortalece parcerias entre a iniciativa privada e o Estado. Pois é, eu estava vendo aqui o Twitter do deputado Felipe Barros e ele vai entrar com uma queixa em relação ao discurso do Haddad, porque ele considera criminoso, né, esse boicote, como o Flávio disse, esse boicote estatal, né? Que isso? Que segregação é essa agora? Segregação política? Esse não foi o governo que fez uma campanha em cima da união, da pacificação do Brasil. Nós sabemos muito bem que tipo de união que eles querem. Eles querem união com empreiteiras, com empresários que rezam a mesma cartilha. Sabemos muito bem que tipo de união eles estão querendo. Vou mandar para a nossa produção o tweet do Felipe Barros, quem sabe dá tempo da gente colocar no ar. Sobre o governador de São Paulo, ele anda famoso aqui nos Estados Unidos também, viu, Paula? Já é um nome que os americanos estão empolgados, eu até diria, como um dos governantes do Brasil, agora como governador do estado mais rico da República, até porque, como ministro da Infraestrutura, ele fez muitas viagens aos Estados Unidos tentando trazer exatamente, e levou muitas parcerias de empresários e recursos estrangeiros para o Brasil, e nós vimos que foi uma pasta extremamente técnica do ponto de vista dos planos e projetos espalhados pelo Brasil, mas também eficaz. Muita obra foi entregue nos últimos 4 anos. E só para finalizar, Paula, olha, se você colocar o que eu disse nas ferramentas de busca, Marina, corrupção, PT, é tanta coisa que a gente acha, tanta declaração da Marina, que ver a Marina hoje como ministra de mais uma administração petista, sentada ao lado de Haddad, é inacreditável. Mais uma declaração que eu achei aqui dela, de 2018, ela em campanha, né, presidencial, ela dizendo que acredita que Lula é corrupto, está preso pela Lava Jato, condenado em segunda instância por provas sobradas, e aí uma pequena aspas aqui dela. Apoiei o impeachment por convicção. Houve crime de responsabilidade e defendi a saída da chapa Dilma Temer, porque eles são farinha do mesmo saco, caroço do mesmo angu. Se tivesse havido nova eleição, o Brasil chegaria melhor a 2018. E agora está de mãozinhas dadas, o amor venceu.
Diga lá, Flávio. Vamos lembrar também de uma fala de um certo Geraldo Alckmin, né? Já que a gente está falando de falas de pessoas que agora estão apoiando o PT, a gente tem que lembrar da fala do Geraldo Alckmin dizendo que o PT queria voltar ao Palácio do Planalto para voltar à cena do crime. É autoexplicativo. E a gente continua com mais informações, lembrando que estamos ao vivo no canal do Rumble, mais de 42 pessoas nos acompanham. Não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Estamos com mais de 81 mil inscritos, a gente precisa chegar a 100 mil, para isso a gente precisa do seu apoio para fortalecer aqui a nossa plataforma, além do programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast e também as liberais estão aqui no canal do Rumble. E um caminho rápido para você chegar até aqui, também entrando no site revistaoeste.com, tem uma tarja ao vivo, é só você clicar e você é direcionado aqui para o nosso canal. Lembrando também que Augusto Nunes e Guilherme Fiuza nessa semana estão de férias, retornam com a gente na semana que vem. E cerca de 700 empresários da XP Investimentos, uma das maiores gestoras de ativos de mercado do Brasil, podem ser demitidos. A empresa prevê ajustes nas políticas de administração, o que pode afetar até 10% do quadro de colaboradores. Hoje são 7 mil funcionários. As ações da XP na Bolsa chegaram a ser negociadas por $53 em 2021. Atualmente, o valor fica em torno dos $16. Segundo o gerente sênior Guilherme Benquimol, é hora de fazer mais com menos. Silvio, até você já comentou aqui ontem, inclusive no programa, né? Outros cortes recentes, empresas, vamos citar aqui, Riachuelo, 2.000 demissões, na PagSeguros foram mais de 500 demitidos, a CVC do setor de turismo dispensou cerca de 100 funcionários e na indústria alimentícia, IOC anunciou o fechamento da sua maior unidade que funcionava no Paraná, mais de 1.000 empregos diretos e indiretos serão afetados. E aí, Silvio? Olha, veja, Paula, tem esses números que você citou, que a gente trouxe aqui no nosso programa, vamos trazer mais números sempre que eles forem divulgados, mas imagina aqueles que não são divulgados. Imagina o microempresário, o médio empresário, que não tem ali talvez uma marca tão famosa no mercado, mas que emprega muita gente, que paga seus impostos. Quantas famílias estão sob responsabilidade desse empregador, desse empresário que precisa, por exemplo, de previsibilidade, precisa de incentivo fiscal, né? Precisa de austeridade, compromisso com a austeridade fiscal de governo, e o que a gente está vendo aí nesses 17 dias é tudo ao contrário. Inclusive é um governo que chegou botando o pé na porta, pediu um cheque em branco de 170 bilhões, o Congresso deu a PEC da gastança antes de assumir, né? Rasgou a lei das estatais, tem aí uma agenda completamente voltada para sindicalismo, aparelhamento de Estado, Estado mais inchado, gastador. Se você é empregador, você tá pensando o que nesse momento? Em proteger a sua empresa. Ou seja, o PT vai acarretar o desemprego num período muito mais curto do que se imagina. Nossa economia vai sofrer muito mais rápido do que se imagina. Ou não. Ou o empresário, grande, pequeno, médio, vai pensar, não, claro que não. Agora as nuvens estão muito mais bonitas em Brasília. Agora a nossa Amazônia com a Marina Silva estará intacta. Portanto, eu vou colocar mais dinheiro nesse governo que tem essa cartilha, que tem essa agenda econômica. O empresário pensa também no bolso e pensa na responsabilidade que ele tem com famílias. Mas esse é o PT, esse pessoal fez o L, né? Inclusive, alguns que estão demitindo fizeram o L. E agora? Então, peraí, que agora deu... Microfone da Paula. Deu uma... Então eu comando aqui o Oeste Sem Filtro. Diga lá, Ana Paula Henkel. Esse foi o melhor dito já. Tá vendo? Esse foi aquele silêncio ensurdecedor, diriam os cronistas esportivos, por exemplo. Vai, meu caro Flávio Morgenstern, vai você. Esse foi o melhor comentário, eu tinha anotado aqui também sobre isso, nós três aqui querendo falar a mesma coisa. Mais uma vez nós estamos vendo metacapitalismo em ação, ou seja, empresas que elas ganharam muito dinheiro por contratos com o governo. A grande dificuldade do mundo hoje, eu sei que nós temos essa dicotomia entre Estado e mercado, mas é justamente delimitar onde termina o Estado, onde começa o mercado e vice-versa.
vice-versa, porque boa parte dessas empresas, essas pessoas que estão aí fazendo declarações sobre economia. Olha que declaração curiosa essa do Benchimol, né? Vamos fazer mais com menos. Eu adoro esse tipo de frase, né? Para você falar menos é mais. Essas coisas que não tem nenhum reflexo matemático na realidade, né? Ou seja, está todo mundo sendo demitido, então vamos fazer mais com menos. Vamos mandar a pessoa para sarjeta e depois nós continuamos aqui ricos. Isso é o metacapitalismo em ação. Eles nunca vão ser punidos, inclusive punidos no sentido mercadológico da coisa, né? Quando fizerem uma coisa errada, quando oferecerem um serviço ruim, porque eles são todos mancomunados entre si, ou seja, isso é uma oligarquia da qual nós não conseguimos escapar. Eu tinha comentado no Estúdio Oeste, no programa da quinta-feira que o Silvio Navarro apresenta, né, junto a mim, há umas 2, 3 semanas atrás, que você tem hoje o modelo petista, ele mira exatamente a classe média. Ou seja, se você é ricaço, desses ricaços aí que aparecem nas páginas, não estou falando se você é rico, do tipo, você tem 2 carros na garagem. Não, estou perguntando se você é dono de empresa, se você, sabe, é dono de empreiteira, sabe? Olha, o governo PT vai ser excelente para você. Você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais poder, vai ser protegido, né, pelas pessoas que deveriam guardar as leis. Isso aí vai ser perfeito para você. Se você é muito pobre, talvez você ganhe umas migalhinhas ali também, sabe? Dá patinha aqui, olha, toma umas migalhinhas aí que você vai ter, talvez, dependendo do grau de alienação que esses governos conseguem fazer com a população mais carente, ganhar umas migalhinhas ali em troca de voto. O grande foco é a classe média. Mais uma vez, olha para a história do século XX, vai ver os governos mais autoritários, o que eles fizeram com a classe média. Isso foi uma coisa terrível, entendeu? E uma última coisa que eu queria comentar, teve um vídeo que viralizou da grande mídia, no começo desse governo, em que uma apresentadora começava a falar exatamente a propaganda do governo. Eu acho isso de uma bizarrice. Uma coisa é você ter a sua preferência, inclusive política, e ninguém esconde. Eu acho que a melhor coisa é essa, dizer, olha, eu prefiro o governo tal por causa de X, ou seja, ter um silogismo ali. Outra coisa bem diferente é você ficar repetindo uma propaganda partidária dizendo que você está fazendo jornalismo, né? E ela termina, ela fala assim, porque agora vai ter, o pobre vai comer picanha, você vai comer picanha mesmo, olha só que bonito. E ela termina falando, olha, o pobre vai voltar a lotar o aeroporto. E aí ela aponta, isso foi um detalhe que eu só notei hoje, ela aponta exatamente para a CVC, que 2 semanas depois está demitindo 100 pessoas, né? Ela acredita nessa mentira que o PT fez de que o aeroporto só estava lotado por causa do PT. Eu não sei se o petista médio já parou para pensar que isso é manipular pobre que nunca pegou avião, porque o avião está sempre lotado, ele não voa, ele não vai para Miami sem estar lotado, entendeu? E aí o cara que nunca pegou um avião, ele vai lá, vai acreditar, olha, tá vendo? Agora o pobre tá indo para Suíça, para Lausanne 2 vezes por ano, sabe? Tá indo gastar dinheiro na Dinamarca, mas a grande verdade a gente sabe, né? Eles têm um discurso e aí a própria empresa de turismo, que ela tá elogiando, tá demitindo 100 pessoas 2 semanas depois. Só para lembrar aqui que desde o fim das eleições, as empresas brasileiras listadas na Bolsa já perderam mais de 500 bilhões de reais em valor de mercado. Bom, agora é 19h07. Eu quero dar um recado para você que está nos acompanhando. Chegou uma informação aqui que parece que algumas pessoas estão usando o nome do programa Oeste Sem Filtro para pedir doações via Pix. Gente, isso não é real, isso não procede. Então, atenção, se alguém vier pedir doação em nome da Revista Oeste ou do Oeste Sem Filtro via Pix, isso não procede. Se você quer nos ajudar, assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público de partido político, de governo algum. Então, a sua assinatura é que financia esse projeto, o programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, todo o nosso time de jornalistas independentes aqui da casa. Então, não esqueça, se você quiser aqui nos apoiar, assine a Oeste, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com a assinatura, nossa revista é 100% digital, você tem acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Toda sexta-feira sai uma edição inédita no site da Revista Oeste. Então é muito importante, se você quiser nos ajudar a apoiar a nossa ideia, assine a Revista Oeste.
E o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, disse em entrevista coletiva que a presença de profissionais com conhecimento de táticas de combate nas invasões às sedes dos 3 poderes é investigada. Veja um trecho dessa entrevista, o vídeo da CNN. Esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. E aí, Ana, gostaria do seu comentário em relação a essa declaração do interventor Capelli. Dois pontos, né? Primeiro é o questionamento, se as tias e os tios do Zap, se eles aprenderam essas táticas, né, de guerrilha e de combate em 2 meses ali na frente dos quartéis, se entre aquelas 1.200 pessoas presas, né, de uma maneira bárbara num ginásio esportivo, se existem de fato terroristas ali, esses que o secretário disse, né, pessoas que conhecem essas táticas. Nós sabemos muito bem, o Flávio tem um excepcional livro sobre isso, as táticas, né, dos Black Blocs, como eles se infiltram, como eles agem, como eles conseguem sumir, desaparecer aí, né, numa multidão como essa. E o segundo questionamento é por que agora que algumas informações estão aparecendo, principalmente sobre uma possível prevaricação do ministro da Justiça, e de algumas forças especiais federais ali da Guarda Presidencial ali dentro, ali no conceito do 8 de janeiro, porque o filho do José Dirceu, ele disse que é preciso ter calma, vamos deixar essa CPI do 8 de janeiro para lá. Por que não uma CPI? Não é investigação que queremos? Não é punição a vândalos e terroristas que queremos e aqui defendemos, que os criminosos sejam julgados e colocados na cadeia? Não é isso que queremos? Por que agora o filho do José Dirceu ele é contra a CPI do 8 de janeiro? A Ana lembrou do Zeca Dirceu, Flávio, vou trazer aqui a fala dele em relação à abertura de CPI, né? A própria CPI das manifestações pode ser um elemento de confusão, de desagregação e de divisão, fecha aspas, Zeca Dirceu, futuro líder do PT na Câmara. Lembrando, né, de quem o Zeca Dirceu, afinal, é filho, ou seja, de uma das pessoas que mais soube fazer manifestações, quebra-quebra, piquete, todo tipo de coisa, para ter a hegemonia. O Zé Dirceu, para quem não sabe, ele é um grande gênio, uma pessoa extremamente culta, inteligente, que foi estudar táticas de guerrilha, inclusive no Uruguai, em Cuba, em tudo quanto é lugar do mundo que teve grandes agitações desse tipo. Então, de repente, está lá exatamente, cirurgicamente, Zeca Dirceu falando: melhor não, gente, onde já se viu uma coisa como essa? Agora note a diferença, vou usar uma frase aqui que eu acho ela definidora, né? Nós queremos a apuração. Nós queremos uma investigação completa sobre o vandalismo. Nós queremos os vândalos presos. A mídia está aí dizendo, né, que teve deputados que apoiaram o golpe terrorista antidemocrático da extrema-direita. Eu fui ver todos os deputados, um por um, falando tem que punir esses vândalos, tem que ter investigação. Aí aparece o Zeca Dirceu falando: gente, vamos lá, vamos conversar, deixa disso, que história é essa? Nós não queremos nada escondido, eles querem. No meu livro eu estava comentando
sobre exatamente esses prédios, o que aconteceu em junho de 2013, a partir, na verdade, de junho de 2013, que as pessoas estavam cercando estes prédios sem uma pauta clara. Exatamente o que aconteceu aí no nosso fatídico 8 de janeiro, e isso é uma coisa extremamente perigosa. Qual que foi o argumento que eu coloquei no meu livro? A resposta a quem não tem uma pauta clara, faz um movimento de massa desse tipo, é justamente autoritarismo. Exatamente o que está acontecendo neste momento, exatamente o que essas pessoas, na verdade, estão comemorando. Veja essa fala do interventor ali, né? Agora normal, né? A esquerda falando em intervenção, sabe, todas as medidas que eles achavam as mais tirânicas, né? Quando eles estavam do lado da rua, pelo menos supostamente, em junho de 2013, que ele vai lá, ele usa uma fonte meio anônima, né? Agora tá uma moda, fazem até documentários só com fontes anônimas e a gente é obrigado a acreditar. Nossa, onde já se viu, né? Você desacreditar de uma fonte anônima, porque as pessoas jurou de pé juntos, né? Que existiam militares. Eu vou voltar aqui a dizer, este interventor, na verdade, ele tá com uma batata quente muito grande nas mãos. Porque eu vou dizer, se tinha militares ali, gente, com treinamento que precisa ser investigada, e eu concordo plenamente, investigue, monta CPI, vamos lá, vamos descobrir quem é que estava por trás disso aí, vamos ver quem é que estava quebrando vidraça, vamos ver quem é que estava os primeiros ali a abrirem as portas para a população entrar, vamos descobrir, tá? Só que se tem militares no meio, eu acho que tem que ter um tribunal militar para investigar isso, então vamos acionar o STM aí, Superior Tribunal Militar, para dar uma investigada, e aí eu quero ver se vocês vão conseguir mais uma vez dar aquela canetada legal, assim, de falar assim, isso aqui não investiga não, isso aqui não investiga porque eu mandei não investigar e pronto. Vamos ver até onde vai essas canetadas na hora que a gente for investigar militares, como você está dizendo. O Ministério Público Federal acatou uma notícia crime contra o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, por suposta prevaricação. O general é acusado de omissão por não ter desmobilizado o acampamento em frente aos quartéis generais em todo o país. A denúncia foi protocolada pela deputada federal do PSOL, Luciene Cavalcante. Ela é suplente da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e vai assumir a cadeira neste ano, Silvio Navarro. A impressão que dá é que para alguns é célere, né, a medida, e para outros um pouco mais lento, né? Pois é. Então serei breve, porque eu acho que você resumiu, foi sintética. É exatamente isso. Não existe investigação do bem, investigação do mal. A lei é para todos. Portanto, que se investiguem todos. Nós entrevistamos aqui hoje o deputado Sanderson, entrevistamos nessa semana o senador Marcos Duval. Há uma série de pedidos de ofícios a diversos órgãos, à Procuradoria-Geral da República, ao próprio Congresso Nacional, para que seja investigada suposta prevaricação, suposta omissão de órgãos do governo federal que foram alertados, segundo reportagem inicialmente publicada pelo jornal Estado de São Paulo. A ABIN notificou quase 40 órgãos de que havia risco contra a segurança e, portanto, a medida imediata seria o reforço federal dessa segurança. Nós tivemos o episódio da entrevista do ex-ministro Raul Jungmann, trazida aqui pela Ana Paula Henkel. Ele avisou que há uma guarda no subsolo do Palácio do Planalto, treinada, especialista em, por exemplo, evacuação. Trata-se de um palácio presidencial e que essa guarda não apareceu. Ninguém entra, talvez, em prédios públicos com estilingue. Agora, se o senhor interventor está dizendo que havia pessoas treinadas, como bem o Flávio trouxe aqui, né, que elas sejam também investigadas. Vamos mostrar quem são essas pessoas, dar nomes aos bois. Não adianta só impor a espada no pescoço do governo do Distrito Federal. O comandante está preso, agora temos aí mais um caso de um militar que você bem cita, Paula. Não adianta, vamos ver qual foi a reação passo a passo do governo federal nessa história. E aí, o que acontece? Não tem um PSOL, não tem um Randolfo Rodrigues para bater a porta de quem manda investigar. É disso que se trata. Além da intervenção federal, além de um ex-secretário preso, um governador afastado.
também. Como bem lembrou o Silvio, Ana, vários políticos têm pedido investigações em relação à conduta do ministro da Justiça, Flávio Dino, e, enquanto isso, o Ministério Público Federal, então, acata uma notícia-crime contra, então, o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, por suposta prevaricação em relação aos atos do último dia 8 de janeiro. Bom, agora eu vou pegar minha pipoca, porque essa briga vai ser interessante, né? Vai bater de frente com as Forças Armadas que, durante os 2 meses de manifestações pacíficas, ordeiras, com famílias, pessoas cozinhando, crianças brincando, em frente aos quartéis, 2 meses sem nenhum copo no chão, 2 meses sob chuva, sob sol, as pessoas ali cantavam um hino, muitas pessoas, inclusive, passaram a ceia de Natal ali, porque muita gente, Paula, e isso é preciso estabelecer no contexto político no Brasil, até olhando para frente. Eu vejo essas manifestações pacíficas e ordeiras na frente dos quartéis. A própria manifestação do 7 de setembro, né, lotou as ruas, e o ministro Barroso disse, bom, amanhã veremos o tamanho do fascismo. O então candidato Lula chamou de Ku Klux Klan, né, simbolou ali. O movimento hoje que o brasileiro vive, político, mais à direita, é um movimento que vai muito além do próprio presidente Bolsonaro. As pessoas tiveram esse despertar político nos últimos 4 anos. É claro que o presidente Bolsonaro teve a sua contribuição, mas nós podemos citar vários outros nomes. As pessoas começaram a ler Olavo de Carvalho, não o Olavo, o professor Olavo inflamado das redes sociais, falando palavrão, mas as obras do professor Olavo, saindo do contexto político, da política em si, eleições especificamente, mas colocando tudo num contexto cultural, num contexto de defesa das nossas tradições, defesa da nossa Constituição, da nossa família, de conceitos que estabelecem pilares muito bem estabelecidos em nações saudáveis. E o brasileiro agora não quer desver, né, para usar um verbo que as pessoas usam nas redes sociais. Agora ele entendeu que a liberdade, a palavra liberdade, e acho que a pandemia deixou isso muito claro também no Brasil, com ex-governadores aí de estados grandes no Brasil fechando comércio, soldando portas do comércio, só faltava chicotear as pessoas, né? A tirania que foi imposta ao brasileiro, ao cidadão do mundo, mas ao brasileiro de uma forma absurda, só vista em livros durante a pandemia, ela foi se estendendo no Brasil na questão da liberdade. Não pode questionar, não podemos questionar vacina, não podemos questionar tratamento, depois não podemos questionar urna, não podemos questionar eleição. E agora? Nós não vamos poder questionar um governo eleito? Não vamos poder questionar uma possível prevaricação do ministro da Justiça? O Zeca Dirceu dizendo aqui, não, vamos deixar essa CPI para lá, estava lendo até aqui na Oeste, porque precisamos de diálogo com partidos. Por quê? Por quê? Vai ser proibido questionar? Jornalistas estão censurados no Brasil, passaportes cancelados, contas bancárias canceladas, redes sociais derrubadas, parlamentares com redes sociais derrubadas porque cometeram o crime de falar, de questionar. Então, é sobre isso, né? Esses movimentos que vêm acontecendo no Brasil de ordem pacífica, e por isso temos que investigar o 8 de janeiro, porque não é possível que durante 4 anos, 7 de setembro de 2021, 1º de maio de 2022, o 7 de setembro, as manifestações pacíficas em frente aos quartéis, de repente, do dia para a noite, essa gente toda que passou de maneira pacífica, reivindicando as suas preocupações políticas, sociais, econômicas, constitucionais, de repente viraram terroristas da noite para o dia, e nós não podemos questionar quem de fato está envolvido. Então, essa batida de frente com o Exército, nós vamos sentar, pegar um balde de pipoca e assistir.
E o ex-governador Sérgio Cabral teve ontem a prisão domiciliar substituída por recolhimento noturno e em dias de folga após decisão da Justiça Federal do Paraná. Isso significa que ele poderá sair de casa durante o dia, mas terá que regressar à noite. Cabral cumpre pena em casa desde que deixou a prisão em Niterói no último dia 19 de dezembro e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Flávio, vamos relembrar aqui para a nossa audiência, a gente já falou isso várias vezes. Cabral ficou preso 6 anos, teve a prisão preventiva revogada pelo Supremo. O ex-governador era o último preso dos 300 que foram para a cadeia nas 55 operações realizadas pela Operação Lava Jato. Tem 24 condenações e penas que somam mais de 400 anos. Assim que foi solto, se instalou em um apartamento da família em Copacabana, 10 vezes maior do que a cela de 8 metros quadrados em que estava preso. E agora ele casou, né? Ele não pode mais passar a noite fora. Então ele casou. É isso. Essa é punição para alguém no Brasil. Eu acho muito curioso a gente tentar explicar isso, né? A Ana que deve sofrer demais, né? Tentando explicar isso para a gringaiada. Que no Brasil, ontem mesmo nós estamos brincando, né? Que deve ser o único país do mundo que tem o conceito de prisão aberta, né? Não tem o semi-aberto só, tem a prisão aberta. Fala, tá, então qual a punição? Não sei, eu tento entender. Então vamos tentar explicar a punição do Cabral para uma pessoa. Olha, ele tem que fazer a reclusão noturna numa casa com vista para o mar, sabe, um condomínio de luxo. Eu queria estar nessa prisão do Cabral, viu? Eu não sei que crime que eu preciso cometer para estar na prisão do Cabral, porque a gente, sabe, tem quebra de sigilo, risco de busca e apreensão, um cuidado enorme para falar, até para defender a lei. Fala assim, a lei diz tal, olha, o devido processo legal é tal. Então, eu acho que quando uma autoridade, ela vai lá, infringe a lei, talvez ela mereça uma punição. Não, a gente tem que ter um cuidado danado para isso. Já o Cabral, né, só 400 aninhos aí de punição, de cadeia, já tendo sido julgado, toda aquela patacoada, toda a burocracia passou, aí ele vai lá, tem a pena de ficar num apartamentão e agora ele pode sair, então ele só tem que voltar para o seu apartamentão de noite e dormir, né, sei lá, em uma das várias camas, das várias suítes aí que está no seu apartamentão. Esse conceito é extremamente bizarro e a gente ainda precisa lembrar que é só comparar, na verdade, né, com o que acontece se você for, por exemplo, uma tia do Zap. Se você encaminha um vídeo ali que está com uma legenda meio errada, sem ter verificado. Porque aí os mesmos pessoas, essa mesma turminha aí que é garantista, falando, olha, o Brasil pune demais, temos de fazer, como é uma política deste governo, um esvaziamento das cadeias, né, política do desencarceramento, olha o quanto que o Cabral deve ter sofrido na cadeia, o brasileiro não consegue nem dormir de noite pensando no sofrimento do Cabral sendo preso. Essas mesmas pessoas no segundo seguinte vão dizer, olha, fake news se encaminhou ali no Zap sem ter verificado, tem que ter ali uns 10 anos de cadeia, tem que ter, sabe, campo de concentração, essas pessoas, na verdade, são todas divulgadores de fake news, então tem que ter sigilo quebrado, como pediram, né, cópia do iCloud, todas as mensagens privadas, cópia de todos os e-mails, cópia de histórico de buscas no Google, aí é tudo a coisa mais normal do mundo, né? Mas o Cabral, a gente sabe, né, ele agora tem aí essa bela punição, enquanto que tá todo mundo aí voltando no ônibus uma hora dessa, né, todo apertado ouvindo Estúdio Oeste aqui, ouvindo Oeste Sem Filtro aqui no ônibus, sacolejando, para então ainda ter que ter uma segunda ou terceira jornada. Silvia, esse personagem aí ficou 6 anos preso, ele tem registros curiosos, só para a gente lembrar aqui, né, rapidamente, na cadeia em Benfica, Cabral instalou um home theater doado por 2 igrejas evangélicas e uma inspeção do Ministério Público encontrou alimentos na cela do ex-governador como camarão, bolinho de bacalhau e iogurte. No início desse ano, uma outra vistoria na prisão encontrou escondido celulares, mais de R$4 mil em dinheiro vivo, maconha, anabolizantes e uma lista de compras em restaurantes. Não tem nem muito mais o que comentar, né? É indecente, né, Paulo? Não tem nem muito mais o que a gente se falar sobre o Sérgio Cabral. Está solto, condenado a 400 anos aí de cadeia. E aí você vê na mesma semana, por exemplo, 85 condenadas, não foi isso? Na prisão feminina foram liberadas com uma tornozeleira para acomodar pessoas
que foram presas e ainda não tem trânsito em julgado, não tem sentença, algumas não sabem do que são acusadas, algumas não tiveram a individualização da conduta bem tipificada, mas estão presas lá. E o Sérgio Cabral pode ir para a praia, porque ele só tem que estar em casa à noite, ele pode pegar uma praia, ele pode ser visto almoçando em restaurantes finos, no Leblon, no Rio de Janeiro inteiro, né? É indecente, eu acho que isso... Para mim, não tem. O Sérgio Cabral não dá mais para comentar, Paulo. E uma última informação que acaba de chegar: o deputado federal eleito Gustavo Gayer, do PL de Goiás, denunciou hoje o presidente do Congresso e candidato à reeleição à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Ministério Público Federal. Segundo Gayer, Pacheco cometeu crime de improbidade administrativa ao ceder o advogado-geral do Senado ao senador Jorge Cajuru, do Podemos. Essa medida atenta contra o regimento interno da Casa, já que o advogado do Senado não pode atuar em casos particulares. E com essa notícia, a gente encerra aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Antes de dar boa noite aqui aos colegas, eu quero pedir para a nossa produção exibir uma charge do nosso chargista Schmock. Toda semana tem charge nova para você conferir no site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Essa em primeira mão, é isso, Silvio? É isso aí. O traço rápido e sagaz do Schmock, né? O maior problema do Fórum Econômico de Davos é dar voz a qualquer um, né? E aí não se trata de minimizar a figura da Marina Silva, e sim a bobagem que ela falou de que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome, o que seria mais ou menos o equivalente à população do Japão, ou talvez do México, da Etiópia, algo assim, Paulo. É isso aí. Para você conferir essa e outras charges, é só entrar no site revistaoeste.com. Schmock é bárbaro. Toda semana é uma charge nova e exclusiva aqui para a Revista Oeste. Bom, quero dar boa noite, então, primeiramente, Flávio Morgan, mais um programa. Muito obrigado a todos, muito obrigado Paula, Ana Paula, Silvio. Mandar um abraço aqui para o Augusto e para o Fiuza, e agradecer muito a audiência que deve estar sofrendo aí, né? Tendo esses grandes craques e tendo que aguentar esse substituto aqui. Querida Ana, muito boa noite para você também. Um substituto que tem um best-seller. Procurem aí o espetacular livro do Flávio Morgenstern, né? É leitura para entender até o contexto. Quando você escreveu o livro, Flávio? O finalzinho de 2014, né? Lancei ele no começo de 2015. E mais atual do que nunca, né? Infelizmente. Mais atual do que nunca. Por trás da máscara. Obra. Por trás da máscara, isso, do passe livre aos black blocs, das manifestações que tomaram as ruas do Brasil, porque na verdade eu estava fazendo uma análise sobre o que são movimentos de massa, né? Então, para quem quiser sonhar e nos acusar, né, de defender vandalismo, infelizmente eu tenho um livro, né, de 560 páginas analisando pontinho por pontinho ali de por que isso aí sempre vai resultar em ditadura. É isso aí, fica a dica. Por trás da máscara, livro espetacular. Boa noite, Flávio, boa noite, craque Silvio Navarro, nossa querida Paula, um beijo, Guilherme, Fiuza, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Quero mais uma vez agradecer as muitas assinaturas e mensagens que vocês me mandam ali no Instagram. Muito obrigada, boa noite e até amanhã. Boa noite, grande Silvio, finalizando aí mais um programa Oeste Sem Filtro. Obrigada aí pela companhia. Isso aí, boa noite então para Super Paulas, Paula Leal, querida Ana Paula Henkel, meu amigo Flávio Morgenstern, um abraço ao mestre Augusto Nunes e ao Guilherme Fiuza e sobretudo a você que fez companhia para a gente em mais uma tarde. Amanhã tem mais. É isso aí, deixo também meu abraço, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes, que estão aí em descanso, merecidas férias. Na semana que vem eles retornam conosco. E a você que nos acompanha, lembre-se de fazer inscrição no nosso canal do Rumble e deixar o seu comentário, o seu like. E no mesmo canal, hoje, acompanhe às 8h30 da noite o Oestcast. O convidado de hoje é o cartunista e escritor Luciano Pires. Uma boa noite e até amanhã.